Olha só a nossa volta. Os prédios que arranham o céu, as pontes que conectam cidades, a energia que chega na nossa casa, tudo isso só é possível por causa de alguns materiais incríveis. E hoje a gente vai mergulhar na história do rei de todos eles. 4,5. O que será que esse número significa? Bom, em 1931, durante a construção do Empire State Building, lá em Nova York, essa era a média de andares construídos por semana. Isso mesmo, 4,5 andares a cada 7 dias. É uma velocidade impressionante, né? Quase inacreditável para a época. Mas isso não foi mágica, foi uma revolução na engenharia. Então, qual foi o segredo por trás de uma façanha tão grandiosa? A resposta está no material simplesmente incrível, o aço estrutural. E é agora que a gente vai entender como o domínio dos metais permitiu que a gente construísse literalmente o nosso mundo moderno. Para a gente entender de verdade o poder do aço e de outras ligas metálicas, a gente precisa primeiro decifrar, sabe, a linguagem secreta deles. Vamos falar sobre as habilidades especiais que fazem deles materiais tão únicos. Tudo começa com a resistência. É basicamente a capacidade de aguentar um peso gigantesco, de suportar as forças da gravidade, do vento e garantir que as estruturas fiquem lá, de pé, firmes e seguras. Mas só força bruta não adianta, né? Um material precisa ter um certo jogo de cintura. E é aí que entra a ductilidade. Pensa num caramelo. Se você puxa, ele estica antes de arrebentar. A ductilidade é exatamente isso. Essa capacidade de se deformar sob tensão sem quebrar. E isso é fundamental para uma estrutura não ser frágil. E para fechar esse trio de habilidades, a gente tem a tenacidade, que no fundo é a parrudez do material. É a capacidade dele de absorver um impacto, de levar uma pancada sem se estilhaçar tudo. É o que o torna resiliente, sabe? Só que aí vem um detalhe importantíssimo. O segredo para conseguir a combinação perfeita dessas três coisas raramente vem de um metal puro. A verdadeira mágica, na verdade, acontece quando a gente começa a misturar os elementos. Pensa assim, metais puros, tipo o ferro, têm lá suas qualidades, mas as ligas metálicas, elas são materiais projetados. O aço é o exemplo perfeito. É uma liga de ferro com carbono. A gente pega o ferro, adiciona só um pouquinho de carbono e pronto! A gente transforma ele num material muito mais resistente e versátil. É tipo engenharia no nível dos átomos. E quando eu digo versátil, eu não estou brincando. Existem mais de 3.000 tipos diferentes de aço catalogados. Pensa nisso. Cada um é como se fosse uma receita diferente, ajustada para uma função específica, seja para levantar um arranha-céu, fabricar um carro ou até um instrumento cirúrgico. Então, beleza. Agora que a gente já entendeu a ciência por trás da força do aço, que tal a gente dar uma olhada em como esse conhecimento foi usado ao longo da história para forjar o mundo que a gente conhece hoje? Olha, a jornada da engenharia com metais é fascinante. Começou lá atrás, em 1779, com pontes de ferro fundido. Aí, menos de 100 anos depois, em 1875, a ponte Eads já usava aço para cruzar o rio Mississippi. O tempo passa, a gente chega em 1931 e o Empire State Building não só quebra recordes de altura, mas muda completamente a ideia de cidade, né? Permitiu que elas crescessem para cima. E claro, aqui no Brasil, em 1974, a ponte Rio-Niterói se tornou um marco mundial, um símbolo do avanço acelerado da nossa capacidade de construir coisas grandiosas. Mas a história dos metais não é só sobre esses grandes monumentos, não. Eles são tipo a espinha dorsal invisível do nosso dia a dia, trabalhando quietinhos ali ao nosso redor. Aqui no Brasil, por exemplo, o aço está em todo canto. Ele está sustentando os galpões das indústrias, as plataformas de petróleo lá no meio do mar e também os shoppings que a gente frequenta, as torres que trazem energia para nossa casa e, claro, os prédios onde a gente mora e trabalha. E não é só para a estrutura, viu? Os metais são cruciais para a energia também. O cobre, por exemplo, é supercondutor, então ele é a base da fiação elétrica. Já o alumínio, por ser mais leve, é perfeito para as redes aéreas de transmissão. E o aço galvanizado, ele tá lá protegendo tudo isso. Ou seja, os metais não só sustentam, eles conectam e energizam o nosso mundo. E essa evolução toda, ela não para. A ciência dos materiais está explorando agora um conceito que parece coisa de filme de ficção científica. E se o metal pudesse ter memória? Pois é, a gente está falando das ligas com memória de forma, ou LMFs. São materiais que você pode amassar, torcer, deformar completamente e aí, com um pouquinho de calor, eles simplesmente voltam à forma original, como se nada tivesse acontecido. É impressionante.
O processo é fascinante e funciona basicamente em 3 passos simples. Primeiro, você deforma o objeto numa temperatura mais baixa. Segundo, você aquece ele um pouquinho. E terceiro, como se fosse mágica, ele se reorganiza por dentro e, puf, volta para a forma que foi gravada na memória dele. Um dos exemplos mais famosos disso é o nitinol. Ele é usado em coisas incríveis, tipo em estentes médicos que se expandem dentro do corpo com o nosso próprio calor. Isso só mostra que a história dos metais, que começou com pontes gigantescas, ainda está longe de acabar. E as inovações são cada vez mais surpreendentes. Então, no fim das contas, quando a gente olha para tudo isso, dos arranha-céus imensos aos fios que nos conectam, o que esses metais realmente representam para nós? Seria a força, a conexão ou o progresso? Talvez a resposta seja um pouco de tudo isso, né?